Este episódio foi criado a partir do inglês com inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com a doutora Wendy Ulrich, Doutrina e Convênios, sessões 12 a 17 e História de Joseph Smith, versículos 66 a 75. Adoro a ideia do que você está dizendo, Wendy, sobre termos acesso a esse poder. E é um tipo diferente de poder que você pode pensar que tem, é como a liahona. É com isso que gosto de compará-la. A liahona só funcionava se você fosse justo e você não tem o poder do sacerdócio se começar a exercer, como se diz, controle, domínio, compulsão, amém? Ou, em outras palavras, sayonara para a autoridade do sacerdócio daquele homem. É diferente de ser um chefe, onde, se você é o chefe, você é sempre o chefe. Você pode perder o poder do sacerdócio por ser mandão ou dominador, e então não terá mais o poder do sacerdócio. Lembro-me de uma vez que minha esposa era presidente das moças e estava se aconselhando com o presidente dos rapazes. Os dois estavam discutindo e tomando uma decisão. Esse homem, tenho certeza de que é um ótimo rapaz, simplesmente disse: "Bem, eu possuo o sacerdócio, portanto, tomarei essa decisão." Errado de muitas maneiras diferentes, Em muitos níveis. ele não a presidiu de forma alguma. O que você disse antes, Wendy? Ter o sacerdócio não nos torna os tomadores de decisão. Acho que amém para esse poder que se foi. Sim, há uma história que está na minha mente. E é um bom exemplo e eu a odeio ao mesmo tempo. Mas o elder Hugh W. Pinnock conta sobre uma ocasião em que um casal foi ao seu escritório. Ele deu uma palestra na Universidade Brigham Young, acho que se chamava 10 chaves para o casamento ou algo assim. E isso foi nos anos 70, talvez nos anos 80, há muito tempo. Mas ele disse o seguinte: diga a ela que ela tem que me obedecer, porque eu tenho o sacerdócio. Você acabou de mostrar que não. Sim, eu sei. Vejamos, quando foi isso, Ethel? Quando foi isso? Quando fui ordenado? Zrenia, disse ele. Você não tem o sacerdócio e acho que não sei o que você quer dizer. E ele abriu a seção 121 e disse: você não tem o sacerdócio. Amém. Eu simplesmente odeio que esse tipo de coisa tenha acontecido. É um grande mal-entendimento do que isso significa. Eu e meu marido éramos pais em um dormitório na Universidade Brigham Young, no início dos anos 70, meados dos anos 70. Acho que sim. Não consigo nem me lembrar dos detalhes, mas lembro que tínhamos uma mulher que nos supervisionava. Ela era a chefe dos dormitórios de lá, mas havia um homem que a supervisionava. E ela deixou bem claro para nós que teríamos uma reunião com esse homem e que precisávamos entender que ele possuía o sacerdócio, portanto estava no comando, e que o que ele disse era o que precisávamos fazer. Mesmo assim, eu pensava: ele não tem o sacerdócio sobre mim. Ele não é meu bispo. Ele exerce um papel de liderança sobre os dormitórios como seu trabalho, mas isso não tem nada a ver. O fato de ele possuir o sacerdócio não lhe dá chaves ou autoridade em minha vida. Percorremos um longo caminho. Por outro lado, já ouvi muitas mulheres dizerem: você está me dizendo que eu tenho autoridade e poder, mas não quero isso, não quero essa responsabilidade. E acho que isso também é triste. Não gosto muito da ideia de ter muitos deveres e responsabilidades extras, como já ouvi mulheres dizerem: já tenho muito o que fazer. Os homens também precisam fazer alguma coisa. Deixem que eles façam isso. Eu me pergunto: bem, por que quero essa responsabilidade? Por que quero ter autoridade? Por que quero ter poder no sacerdócio? Porque eu quero. E não se trata de mim, trata-se de meus filhos, de meus alunos, de meus amigos. Quero ter uma influência justa neste mundo. Quero fazer a diferença para o bem. E é isso que o sacerdócio nos permite fazer, e é isso que faz valer a pena fazer tudo o que pudermos para fazer e guardar esses convênios, ler as Escrituras, orar, estabelecer um relacionamento pessoal profundo com Deus, seu Filho e o Espírito Santo, para que tenhamos o poder em nossa vida para fazer as coisas que mais importam para nós.
Acho que é disso que se trata. Há algumas semanas, minha filha estava levando seus filhos para a escola e eles têm um longo caminho a percorrer por causa da escola onde estudam. Portanto, eles têm 20 ou 30 minutos. Acho que todas as manhãs. Ela não é uma pessoa matinal. Eu também não. Melhorei. Ela voltou ao ponto em que eu estava quando tinha a idade dela. Ela não se dá bem com as manhãs. Seu marido tem um emprego flexível. Ele poderia levar as crianças para a escola às 7h30 da manhã e deixá-la dormir. E ele as levanta, as alimenta, prepara o almoço, as veste e as deixa prontas para ir. Mas ela os leva para a escola porque quer usar essa meia hora para ensinar-lhes o vem e segue-me todas as manhãs. Ela não recebeu isso de mim. Tínhamos dificuldade até para realizar a noite familiar quando ela estava crescendo. Ela adora ensinar o evangelho àquelas duas crianças. Ela me ligou na semana passada por volta das 7:45. Eu ainda estava dormindo, ouvi meu telefone tocar e pensei, não vou atender. E o telefone anunciou que o nome da minha filha estava chamando. Meu telefone não está configurado para fazer isso. Ele nunca fez isso antes. Eu nem sabia que ele fazia isso, mas ele anunciava, esta pessoa está ligando, enquanto o telefone tocava, e eu pensava, como isso está acontecendo? Então, peguei o telefone e pensei, está acontecendo alguma emergência? O que está acontecendo aqui? Pego o telefone e digo, oi, como você está? Ela estava bem. Estamos indo para a escola. Estamos fazendo o vem e segue-me. Estamos aprendendo sobre anjos e eu realmente queria que a senhora participasse dessa conversa. Mãe, eu realmente quero que a senhora ouça essa história, porque ontem paramos antes de aprendermos sobre anjos que vêm às pessoas e que os anjos ministram a nós. E tivemos de parar e eu disse às crianças que queria contar a elas hoje sobre uma ocasião em que um anjo ministrou a mim. Então quero que vocês ouçam a história. Então ela continua dizendo, quando eu estava em um período muito difícil e sombrio da minha vida, ela diria que foi o pior momento da vida dela, e eu concordaria. Foi uma época realmente desanimadora e difícil. Ela havia perdido algo muito, muito precioso para ela. Estava sentindo que talvez nunca tivesse a oportunidade de realizar alguns de seus sonhos mais importantes e estava sozinha num quarto de hotel. Estava numa conferência profissional. Ela estava num quarto de hotel pequeno e miserável e estava dizendo ao Senhor como se sentia triste e como estava sofrendo com essa perda e como estava sendo difícil para ela e ela estava num grande tumulto. E de repente, ela sente que há duas mulheres ali. Uma delas é sua bisavó do meu lado e a outra é uma de suas bisavós do lado do meu marido. Seus filhos conhecem a bisavó e uma dessas mulheres teria sido a mãe dessa pessoa. Portanto, essa era a mãe da bisavó dessas crianças de 11 e 13 anos que ela está ensinando. Era alguém que estava ligado a elas de alguma forma. Ela se sente como se essas duas mulheres estivessem ali. Uma delas havia passado pela mesma coisa que ela estava passando. Ela não conhecia a mulher, mas sabia de sua história. A outra era sua bisavó. Quando ela era uma garotinha, tinha 6 anos na época, acho, quando aquela mulher morreu. Ela disse, eles estavam lá para me confortar e me trazer paz. E eu sentia essa paz que não conseguia entender de onde vinha, como eu poderia me sentir em paz nessas coisas difíceis pelas quais estava passando. E ela disse, o interessante é que eu me lembro dessa bisavó, embora eu fosse muito jovem quando ela morreu, porque ela me deu essa bonequinha que tinha uma caixinha de música, e eu tocava essa caixinha de música porque ela me confortava quando eu era uma criança de 5 ou 6 anos. E ela tocava uma musiquinha, e a música era Edelweiss. Não sei quando foi a última vez que você ouviu Edelweiss. É uma canção simples, que diz que Edelweiss é uma flor, e é uma linda flor, e toda manhã você me cumprimenta. E ela disse, vocês sabem agora por que eu estava chorando quando entramos no carro hoje de manhã? E eles disseram, o que aconteceu foi que, quando entraram no carro naquela manhã, pouco antes de me ligarem, sempre ligavam o Pandora e ela tinha um canal chamado Sou um Filho de Deus, que sempre tocava músicas primárias, cristãs e todo tipo de coisa. Ela ligou o canal
e estava tocando Edelweiss. E ela disse: nunca ouvi o rádio tocar Edelweiss em nenhum canal, muito menos no canal Sou um Filho de Deus. Não é uma música religiosa. Mas a música que estava tocando e que eu sabia que iria compartilhar com vocês nesta manhã era a música que minha bisavó me deu, uma boneca que tocava e que apareceu, não fisicamente, mas que veio até mim em meu momento de escuridão e me deu paz. E acho que esta manhã ela queria que você soubesse que ela também estará ao seu lado, assim como sua bisavó, que faleceu no ano passado. Elas são anjos. Elas estarão com você. E então ela me pediu para contar uma história sobre meu pai, que depois de falecer, me procurou em um momento de necessidade, e eu pude compartilhar com eles também. Há poder disponível para nós, não porque queiramos dizer às pessoas o que fazer, mas porque queremos ser pessoas que possam lhes dar testemunho da verdade, de que os anjos são reais, de que o plano é real, de que Deus é real, e de que Ele se importa conosco em nossa hora de necessidade, a ponto de tocar Edelweiss no rádio, para nós, quando estamos tentando ensinar aos nossos filhos que o poder de Deus está com eles e que seu amor, paz e alegria estão realmente disponíveis para nós, mesmo em nossas horas mais sombrias. Isso é lindo. Essa história sobre seus bisavós estarem lá, acho que há muitas definições diferentes de quem são os anjos e quem pode agir no lugar dos anjos. Mas adoro o fato de serem nossos ancestrais. Minha citação favorita de John Taylor, Hank, essa é minha única citação de John Taylor que conheço. Mas ele disse: os olhos de Deus estão sobre nós e seus anjos estão ao nosso redor e estão mais interessados em nós do que nós mesmos. E depois, ele disse: 10.000 vezes mais interessados, mas não sabemos disso. Essa é uma ótima declaração. Pensar que eles estão interessados em nós e que Deus está interessado em nós. Como você disse, levante a mão quem acha que já teve uma experiência com anjos. E o que você disse, Wendy? A maior parte da sala. Sim, quase sempre. O meu também. Sim, Sim, e esses momentos são lindos. Momentos que precisam ser registrados. espero que sim. Minha filha me perguntou se eu poderia compartilhar uma experiência. Ela se lembrou de eu ter contado que havia me esquecido de uma ocasião em que estava viajando com alguns amigos que tinham acabado de morrer naquela semana. Estávamos viajando pela Europa e eu estava tentando ajudar as pessoas a saírem rapidamente de uma van, as pessoas que estavam conosco, porque estávamos tentando entrar na igreja. Tínhamos nos perdido, estávamos atrasados. Eu estava com a mão na parte interna da van, ajudando alguém a sair, e alguém fechou a porta. E ela não só fechou no meu polegar, como também fechou. Lembro-me de olhar. A única coisa de que me lembro especificamente foi de olhar para a linha do metal que se alinhava solidamente, completamente fechada. E pensei: acho que acabei de cortar meu polegar. Tive de puxar a maçaneta para abri-la antes mesmo de conseguir abrir a porta. Ela estava fechada. Quando a abri, meu polegar não só não estava faltando, como também não estava quebrado, mas estava sangrando. Coloquei algo em volta dele, corremos para o prédio e fiquei esperando que começasse a latejar. Mas não estava latejando. Eu o cobri um pouco, não coloquei gelo nem nada. Apenas enrolei uma toalhinha. Acho que foi isso. Fomos para a reunião da igreja. Nunca começou a latejar. Tenho uma pequena cicatriz, mas mal posso vê-la. No final do dia, estávamos em um barco indo para algum lugar que não me lembro. Tivemos que pegar um barco para chegar a esse lugar e eu estava pensando um pouco no meu pai, porque ele teria adorado aquilo, e de repente percebi que ele estava lá. Eu sabia que ele estava lá. Meu pai não era um membro ativo da igreja, de modo algum. Ele estava lá naquele momento e me disse. As palavras estavam bem claras em minha mente. Sinto muito pelo seu polegar. Não pude impedir que o acidente acontecesse, mas pude ajudá-lo para que não doesse. E eu pensei, ok, por quê? E então comecei a me lembrar do que havia acontecido. Estou contando a história para meus netos porque minha filha me pediu. E então comecei a me lembrar mais do que havia acontecido antes,
quando participamos da reunião. Foi em Gênova, na Itália, e os 2 homens que estavam viajando conosco haviam servido na Itália como missionários. Um deles era um jovem que eu havia trazido para a igreja quando tínhamos 16 anos de idade. Eu o ensinei sobre a igreja. Ele acabou sendo batizado e foi para a missão na Itália e serviu na cidade de Gênova. No final daquela reunião, um homem se aproximou dele e disse: "Lembro-me de você. Isso já faz 50 anos. Eu me lembro de você. Seu companheiro era esta pessoa. Você estava ensinando essa pessoa. Ela entrou para a igreja. Agora ela está aqui nesta cidade, ainda é um membro ativo." Ele se lembrou de todas essas coisas sobre esse meu amigo que eu achava que precisava ir à Itália. Quem tem esse tipo de memória fotográfica de um missionário que conheceu há 50 anos? Isso significava muito para ele. E esse é o amigo que morreu na semana em que eu estava tendo essa experiência em que minha filha me pediu para contar essa história aos filhos dela. E eu me lembrei dessa história e tinha acabado de ser convidado para falar no funeral dele. John, não sei se você lembra, tivemos Derek Sainsbury aqui provavelmente há 3 anos e meio atrás. Você lembra que estávamos conversando sobre anjos, nossos entes queridos, nos visitando? E ele disse, bem, você sabe o que Nefe diz. Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. E você e eu pensamos, espere, o quê? E fomos para 2 Nefe 32, e ele disse, sim, esses anjos que são ancestrais, eles vão se sentir muito como o Espírito Santo. 2 Nefe 32. Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. E então, de repente, você percebe quantas vezes um anjo pode ter falado consigo. Wendy, você está certa. Quando você tem essas experiências, você as escreve. Há uma experiência que Sara e eu tivemos que anotamos imediatamente. Sempre que estamos juntas e alguém menciona a ministração de anjos, simplesmente olhamos para ela, porque foi uma experiência que nós duas tivemos ao mesmo tempo. É uma daquelas experiências mais preciosas quando você sabe. É interessante para mim que o que permitiu que essa experiência acontecesse foram os anos em que todas as manhãs eu levava meus filhos para a escola, reservava um tempo para ensinar-lhes o Evangelho por alguns minutos e dizia: a propósito, esta manhã vamos falar sobre anjos. Vou contar essa história. Edelweiss está tocando no rádio. Minha mãe tem uma história para contar. Ela precisava dessa história para uma palestra que fará em um funeral no final da semana. Esses são os momentos dramáticos em que vemos a seta branca, mas há muitos e muitos momentos em que ela está escondida à vista de todos e nem sequer reconhecemos que está acontecendo, mas é real. Acho que isso também estava acontecendo muito com os primeiros membros da igreja. Por falar em anjos, acho que este pode ser um bom momento para fazer a transição para a família Whitmer e a família Knight. Quando Joseph Smith precisou de anjos para ajudá-lo, essas duas famílias estavam lá. Então, John, o que sabe sobre a família Knight e a família Whitmer? Sei que você faz passeios pela história da igreja. Você leva as pessoas para o leste, certo, John? Conte-nos o que você sabe. E depois, Wendy, fique à vontade para participar. Bem, ouvi um grande estudioso chamado Hank Smith. Ele disse uma vez: você acabou de fazer uma observação da qual me lembrei sobre 3 famílias e 3 pequenos ramos, mais ou menos no início da igreja. Tínhamos os Knights em Colesville e os Smiths em Palmyra. E eu me lembro, é interessante como esses começos eram essas famílias no início. Aqui temos esses Whitmers dizendo: o que devemos fazer? Essas sessões de doutrina e convênios que surgiram são tão aplicáveis a nós hoje quanto a eles naquela época. Quando olhamos para o período inicial de Nova York, essas são nossas 3 primeiras famílias da igreja. E Martin Harris também, porque está presente na família Smith, eu diria. Mas você está certo, temos a família Whitmer em Fayette.
mais ou menos no meio. Temos a família Smith em Palmyra, que fica mais a oeste e mais a leste de Fayette, de onde vem Emma, Harmony, Pensilvânia e Colesville, Nova York, que ficam bem próximas uma da outra. E esses são nossos 3 pequenos ramos da igreja. No entanto, acho que quando você pergunta à maioria dos membros da igreja sobre os membros originais, os Whitmers aparecem, mas não os Knights. Mas eles são uma das 3 famílias originais, você diria. E muito resistente também. Até o fim. Sim, Sim, eu estava lendo sobre eles, Hank, tentando me preparar um pouco para isso. Não sou historiadora da igreja, mas fiquei impressionada ao saber que não apenas Joseph Knight e sua esposa, mas todos os seus filhos e todos os seus cônjuges, e muitos dos irmãos dele e da esposa e seus cônjuges, todos eles, sua família, foi o primeiro ramo real da igreja, o ramo de Colesville. Eu já tinha ouvido falar do ramo de Colesville, e eles eram incríveis, mas não tinha ideia de que eram todos os Knights. Era assim que eles eram. E os Knights ainda desempenham um papel importante na igreja atualmente. Dou a maioria de minhas aulas no edifício JKB, da Universidade de Brigham Young, que é o edifício Jesse Knight. tenho que interromper. Um de meus queridos amigos no Quórum de Elders é Jesse Knight, que é descendente de minha ala. Sim, um descendente da família Knight. Eles ainda estão vivos. Há uma fundação familiar chamada Joseph Knight Family. Você pode acessar o site josephknightfamily.org. Porque, John, quando voltamos para o leste e levamos famílias para Harmony, tentamos, se for possível, pegar um ônibus para lá, visitar alguns desses locais históricos da família Knight. A casa original de Joseph Knight ainda está lá. É uma bela casa pequena. Ela pertence à fundação da família Joseph Knight. Mas você pode ir até lá e ver a casa original, onde, para mim, é especial que essa família tenha acreditado nele. Joseph Smith, antes que houvesse uma igreja, antes que houvesse um livro de Mormon, e eles foram até Salt Lake. Essa é uma família sobre a qual continuaremos a falar este ano. Queremos dar uma olhada na seção 12. Uma das coisas fascinantes para mim na seção 12 é que o Senhor diz a Joseph Knight: se você quiser ir, vá. Não fique esperando. Se você tem o desejo de servir, então não fique esperando. Você foi chamado para o trabalho. O que foi bem diferente, de certa forma, do que ele havia dito a Hyrum Smith na sessão anterior, onde ele diz: não pense que você é chamado até que seja chamado. Apenas vá devagar. Estudem. Prepare-se. Você tem muito trabalho a fazer. O que pareceu bastante interessante. Então tive que lembrar que Hyrum Smith tinha 20 anos nessa época, enquanto Joseph Knight tinha 55. Olhei para cima. Ele está tendo liberdade de ação. Você sabe que o Senhor está dizendo: você sabe o suficiente. Você tem o suficiente. Se quiser servir, vá em frente. Hyrum disse: você precisa passar um pouco mais de tempo estudando e se preparando antes. Não pense que é chamado até ser chamado, o que foi interessante. Em diferentes estágios de nossa vida ou de nossas circunstâncias, você tem essa parte pessoal junto com os princípios organizacionais que ainda valem para todos nós, o que achei divertido. O que você disse anteriormente é que o Senhor está estabelecendo uma obra maciça, mas ainda está trabalhando com indivíduos, um de cada vez. Notei que, na seção 12, versículo 6, o Senhor diz: vamos trazer à tona e estabelecer a causa de Sião. Ele está plantando uma pequena semente bem ali. Ele não está dizendo que vamos construir uma cidade ou um povo, é a causa. Ele está apenas preparando um pouco o terreno para o que ainda está por vir. Quando falamos sobre o condado de Jackson, que o primeiro santo dos últimos dias enterrado no condado de Jackson é a esposa de Joseph Knight, Polly Knight. Aqui nessa pequena seção está a causa de Sião, talvez um pequeno prenúncio da importância que a família Knight terá. E depois, se formos para a seção 14, temos essa outra família, a família Whitmer.
John, o que você sabe? Fale-nos sobre os Whitmers. Sim, adoramos esse local, a Peter Whitmer Senior Farmhouse, onde ocorreu a organização formal da igreja. Quero dizer isso porque, se você conversar com Carl Anderson, ele dirá que a igreja foi organizada em Kirtland, mas a primeira reunião formal foi realizada na fazenda de Peter Whitmer. Creio que foi David Whitmer, que era amigo de Oliver Cowdery, e pensou que Oliver lhe contara sobre o trabalho que Joseph estava fazendo em Harmony e disse: Eu deveria ir até lá. E o que Peter Whitmer estava dizendo? Ei, você tem que cultivar aquele gesso de Paris no campo. E então, de repente, eles acordam e o campo já está arado para ele, falando de anjos, ou três nefitas, ou o que quer que seja. Sinto a mão do Senhor nisso. Ele diz algo assim e então envia David. Então, parece que quando Oliver chega a Joseph em abril de 1829, ele disse à família Whitmer, David, pelo menos seu amigo, que escreveria para ele e o informaria sobre o que estava acontecendo. E quando ele lhe escreve, diz: Esta é a verdade, David. Esta é realmente a obra de Deus. E ele envolveu toda a família Whitmer. Vamos então para essa sessão 14. Wendy, por que você não aponta algumas coisas da sessão 14 de que gosta e sobre as quais podemos conversar? Bem, uma das coisas interessantes sobre 14 e 15 anos é o quanto eles são diferentes. 14 e 15 anos, nem um pouco. É um pouco estranho, mas há duas sessões de doutrina e convênios que são absolutamente idênticas. 15 e 16. Sim, o 14 é um pouco diferente, mas há muita repetição até mesmo no 14 com os outros dois, o que acho curioso. Mas tive de parar e me lembrar. Bem, vou à reunião sacramental ao lado de meu marido toda semana e ouvimos as mesmas coisas idênticas de quem quer que esteja falando, mas as aplicamos em nossa própria vida de maneiras diferentes e elas se aplicam a nós dois. Teria sido muito fácil para alguém dizer: isso é meio embaraçoso. Eles acham que essas coisas são realmente pessoais para eles, mas ambas são idênticas. Talvez não devêssemos colocar os dois em doutrina e convênios, mas eles não estão escondendo nada. Eles estavam dizendo, não, era assim mesmo, e nenhum deles estava reclamando disso. Nem Pedro nem João, que foram os dois que receberam exatamente essas mesmas coisas, estavam reclamando disso. Eles pareciam sentir que aquelas bênçãos eram precisas e úteis. Essa é uma bela observação, Wendy. Joseph Smith está aqui juntando o livro de mandamentos e ele coloca os dois porque acho que em sua mente ele está dizendo: veja, ambos são do Senhor. Isso é o que era. Se ele estivesse querendo esconder alguma coisa, ele diria: ah, sim, tire um desses. Mas acho que ele está dizendo: veja, isso não veio de mim. Estou colocando como veio. Sempre foi fascinante para mim o fato de que a primeira coisa que Joseph realmente escreve e coloca em doutrina e convênios é ser repreendido. Você está certo. Na seção 3, ele não está tentando esconder que não é perfeito, que passou por momentos difíceis ou que estava lutando contra algo, e sou muito grata por isso. À medida que os Whitmers se envolviam no trabalho e o livro de Mormon estava sendo concluído e seria impresso aqui no outono de 1829, cada uma dessas sessões tinha algo parecido com isto. O que eu quero que você faça é declarar arrependimento a este povo. Na sessão 16, obviamente, é dito novamente: isto é o que eu quero que você faça. Isto é de grande valor. Declare arrependimento a este povo. Em suas experiências, por que o Senhor se concentra tanto no arrependimento? Tenho quase certeza de que ele fez disso o segundo princípio do Evangelho. De fato. Ele diz: quero que você volte a esse princípio várias e várias vezes. Mas para mim, às vezes penso, será que realmente queremos falar sobre arrependimento novamente? Bem, se olharmos para alguém e dissermos, arrependa-se, estamos dizendo, você é um pecador,
o que é verdade, mas gosto muito da definição de arrependimento do dicionário bíblico, que diz que é uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo. Portanto, muitas vezes, o fato de dizermos que declaramos arrependimento está dando às pessoas uma visão nova e maravilhosa sobre Deus, sobre elas mesmas e sobre o mundo. E outra coisa sobre a qual falarei nessas sessões é a nitidez. Mas tenho clareza na minha margem. Com clareza, você pode declarar claramente uma nova visão sobre Deus, sobre si mesmo e sobre o mundo. Gosto do arrependimento, adoro esse princípio, sou muito grato por ele. Também sou grato por esse lado muito positivo, que é o que toda a restauração nos proporcionou, conforme falamos. Isso é muito bonito, John, e acho que o presidente Nelson nos ajudou a ver o arrependimento de uma forma diferente. Todos nós temos essas fraquezas humanas com as quais estamos lutando, e não basta mudar de ideia para nunca mais cometê-las. Temos que crescer, temos que aprender, temos que mudar, e acho que é isso que a palavra arrependimento, quero dizer, a palavra arrependimento significa apenas mudar de ideia. E é isso que acho que o presidente Nelson meio que redefiniu para nós. Quero dizer, se estivermos falando de arrepender-se todos os dias, sentir-se horrível consigo mesmo todos os dias, arrepender-se de sua vida, não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está apenas dizendo para aprender, continuar tentando melhorar um pouco, tentar novamente. Não tem problema. É um convite para crescermos e nos aproximarmos do Senhor, para continuarmos e não desistirmos, mesmo que estejamos lutando contra essas fraquezas. E Hank, sei que você estará indo para o norte em Utah hoje à noite. Agora, depois de contornar a ponta da montanha, você nem precisa tocar no volante o tempo todo, porque está indo em linha reta, certo? Sim, não, eu estarei corrigindo. Sim, Você faz pequenas correções constantes. Isso é arrependimento. podemos nos converter ao arrependimento diário. Lembro-me de o Elder Bednar dizer que o templo pode ser muito instrutivo em nossas orações matinais e noturnas, onde podemos criar nosso dia espiritualmente em nossas orações iniciais e depois, no final do dia, podemos voltar e prestar contas. O problema é que eles sempre fazem exatamente tudo o que deveriam fazer da maneira correta. E é sempre bom e perfeito, e nossos dias não são assim. Eu gostaria que, pelo menos uma vez, eles voltassem atrás e dissessem: não fizemos nada. Fizemos uma bagunça, nós estragamos tudo. Porque é assim que minhas orações noturnas são às vezes. Lembra daquela ideia incrível que tivemos hoje de manhã? Bem, ela não deu certo, Eu tinha grandes planos, sim. não funcionou. John, quem foi que nos ensinou? Eles disseram: vejam os 4 princípios e ordenanças do Evangelho: fé, arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Celebramos a fé, celebramos o batismo, reunimos nossa família e juntamos todo mundo para dar o dom do Espírito Santo. E então olhamos para o arrependimento como se disséssemos: ah, é ali. Está ali no canto quando deveria ser celebrado. Melhoria, mudança, uma nova visão de Deus, são coisas que devem ser celebradas. Sim, qual foi a declaração do Elder Holland? Arrependimento é talvez a palavra mais esperançosa e encorajadora em todo o vocabulário cristão. Portanto, temos que enquadrá-la dessa forma. É uma boa notícia o fato de podermos nos arrepender, né? Para ser um Whitmer ou um Knight, você precisa pensar. Em nossos dias, relativamente, não quero dizer que seja fácil, mas é muito mais fácil aderir a uma religião muito bem estabelecida, que tem prédios, templos e estrutura. Mas você está acreditando nesse garoto de 20 e poucos anos e está colocando, literalmente, toda a sua vida vai ser diferente, porque você acredita nele. Para mim, isso é simplesmente impressionante. Eu amo a igreja, mas temos uma estrutura tão sólida. Temos a conferência geral e este belo centro de conferências. Você está se juntando a algo muito grande.
enquanto aqui isso é apenas um bebê. Wendy, tenho uma pergunta para você. Você é membro da igreja há algum tempo. Já serviu em alguns cargos de liderança? Você foi a líder da missão, o que cria a capacidade de se manter firme. Como os Whitmers vão ter dificuldades mais tarde, Martin Harris vai ter dificuldades, Oliver Cowdery vai ter dificuldades, e falaremos sobre isso mais tarde. Os Knights, no entanto, onde os Whitmers vacilam um pouco, os Knights não vacilam. Você pode nos dar uma ideia, talvez não especificamente sobre eles, mas sobre os membros da igreja de sua origem? Acho que é um processo tão complicado porque essa é uma das razões pelas quais acho que Deus nos diz para não julgarmos uns aos outros. Parte disso é a nossa personalidade, parte é o nosso sistema de apoio, parte disso é a nossa história e nossa experiência anterior. Falamos muito sobre trauma hoje em dia, mas uma das coisas que aprendemos sobre trauma é que os soldados que desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático geralmente sofreram traumas precoces em suas vidas. Isso muda a forma como seus cérebros se desenvolvem. Eles se tornam hipervigilantes em relação a coisas que dão errado. Bem, há muitas coisas que acontecem com muitos de nós quando somos jovens que nos preparam para ver o mundo de forma diferente das outras pessoas. O que é interessante sobre os Knights, por exemplo, é que todos eles se juntam à igreja e permanecem nela. E talvez essa comunidade, esse senso de solidariedade, de ajudar uns aos outros e de se apoiar mutuamente, tenha sido parte do que lhes deu a força que tinham para se deslocar de um lugar para outro, pois tudo o que aconteceu com toda a igreja aconteceu com eles desde o início. Eles foram a todos os lugares, morreram no caminho, tudo isso. Acho que parte disso é o apoio que recebemos de outras pessoas. Parte disso são nossas próprias experiências pessoais, e nossa história, e nossas personalidades, e nosso DNA. E quem sabe tudo o mais. Parte disso é aprender a ser realmente humilde. Acho que uma das coisas que atrapalhou alguns deles foi que mesmo Oliver, acho que ele começou a sentir: bem, eu sou o segundo ancião da igreja e o que você está fazendo é errado. Você é apenas um ano mais velho do que eu. O que você acha que está fazendo? E é difícil manter a humildade quando vemos as fragilidades e as coisas que as outras pessoas fazem e que não entendemos e com as quais não concordamos. É difícil. Acho que ainda hoje é difícil quando alguém que está em uma posição de liderança faz algo com que não concordamos, não gostamos e não entendemos. E eles fazem, e às vezes estão errados. E às vezes Joseph estava errado e admitia isso. Mas esse princípio de humildade é simplesmente difícil. É por isso que sou grato por lembrar que até Deus é humilde. Também acho que só a incerteza e o caos ao nosso redor. Alguns de nós veem a incerteza como uma enorme sensação de ameaça. Temos que terminar, encerrar, chegar a uma resposta, vou enlouquecer se não conseguir descobrir se isso é verdade ou não, se é uma coisa ou outra, e não vivemos bem com a incerteza. Mas a incerteza faz parte da condição mortal. Ela é um pré-requisito para o arbítrio, a criatividade, o aprendizado e todos os tipos de coisas importantes, embora nosso cérebro não goste muito dela e a veja como uma ameaça. Portanto, em algum lugar, aprender a lidar com a incerteza e a ambiguidade, não apenas tentar fechá-las e acabar com elas para que não nos assustem tanto, mas tentar dizer: não, quero aprender a tolerar a incerteza, quero aprender a tolerar a ambiguidade com um pouco mais de paciência e humildade. Isso não é fácil, mas podemos aprender muito sobre perdas ambíguas e problemas ambíguos e como as pessoas lidam com eles. É isso que estamos tentando fazer. Não sei por que isso é tão importante, porque tenho a impressão de que não há muita incerteza no lugar em que Deus vive, que Ele tem tudo planejado e sabe o fim desde o começo. E é mais ou menos isso que estamos procurando também. Mas, por alguma razão, a incerteza parece ser algo com que precisamos aprender a ser mais pacientes. Não tenha tanta pressa para decidir se está certo ou errado, se é verdadeiro ou falso. Se eu tivesse tomado a decisão mais cedo em minha vida, não estaria aqui.
tive de aprender a tolerar a incerteza e a ambiguidade das coisas que não entendia, às vezes por anos. Isso me deixou louco, mas acabei chegando a uma resolução que me fez pensar: ok, ainda estou aqui e sou muito grato. Acho que é porque muitas coisas no Evangelho fazem sentido. Queremos que tudo faça sentido. Se eu pudesse acrescentar uma linha a uma escritura, com isto os provarei, para ver se farão tudo o que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Se eu pudesse acrescentar, mesmo quando não faz sentido, acho que isso faz parte do teste. O que eles farão quando nem tudo fizer sentido? Será que vão se manter firmes como os cavaleiros? Sim. E Wendy, você mencionou o arbítrio. Não é crucial para o arbítrio não saber. É por isso que você precisa fazer uma escolha. Se você soubesse, não haveria muita escolha. Com certeza. Passo após passo em nossas vidas, falamos sobre ir o mais longe possível na luz. Você não consegue ver o fim. Você dá o próximo passo que puder imaginar. Gosto muito do Matt Holland, filho do Elder Holland mais velho, que agora ainda é Elder Holland. Quando ele era criança, eles estavam caminhando juntos e chegaram ao final da trilha e tinham que voltar e estavam dando meia volta e não conseguiam se lembrar para que lado ir. Chegaram a uma bifurcação e não sabiam para que lado ir. O Elder Holland virou-se para seu filho mais novo e disse: "Bem, o que vamos fazer e vamos orar sobre isso?" Então eles oraram e ele disse: "Acho que devemos ir para a esquerda, papai." E ele disse: "Sabe de uma coisa? Acho que devemos ir para a esquerda também." E assim eles foram para a esquerda e não foram muito longe antes de chegarem a um penhasco que não dá em nada, que termina em um beco sem saída. Então eles deram meia volta e seguiram o caminho oposto, e acabaram voltando, mas o jovem Elder Holland, então um garoto, disse ao pai: "Por que nós dois sentimos que deveríamos seguir o caminho errado?" E ele disse: "Sabe, filho, eu me perguntei a mesma coisa e não tenho certeza, mas acho que talvez essa tenha sido a maneira mais rápida de Deus nos avisar que estávamos na trilha errada, para que não ficássemos preocupados ao descermos a longa trilha para a direita, com a possibilidade de termos feito a escolha errada. Ele nos mostrou a escolha errada o mais rápido possível para que tivéssemos confiança na escolha certa." Há princípios como esse que acho que podem ser úteis, mas às vezes não temos a menor ideia. Quando Deus lhe diz para ir em uma missão quando você tem 21 anos e quer se casar, mas você precisa ir nessa missão para conseguir o que quer. Mesmo que eu não vá lhe dizer, dê o próximo passo. E depois disso, eu lhe mostrarei qual é o próximo. Isso é fantástico. Wendy, antes de deixá-la ir, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você. Aqui temos milagres e o início de uma bela obra. Temos indivíduos: Joseph Smith, Oliver Cowdery, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Martin Harris. Acho que você diria que temos o milagroso com o humano que está interagindo. Às vezes, mais humano do que milagroso. Às vezes, mais milagroso do que humano. Em sua experiência na igreja e na liderança, e como psicólogo, você acabou de falar sobre ambiguidade. Como podemos seguir em frente sabendo que às vezes pode ser as duas coisas? Pode ser muito humana, também pode ser muito milagrosa. Acho que Bruce Hafen disse: é preciso manter os olhos abertos para ver o humano, mas é preciso manter o coração aberto para ver o milagroso. Como alguém faz isso? Essa é uma ótima pergunta e acho que é um processo diário de nos mantermos o mais próximo possível do Espírito e de voltarmos quando nos afastamos. Tive uma experiência interessante há alguns anos. Eu tinha uma amiga querida que prestou testemunho durante um período muito difícil de sua vida, do qual nunca me esqueci. Ela estava passando por um momento muito difícil, e deixe-me dizer que essa mulher é Jó. Ela passou por muitas coisas realmente difíceis e estava no meio de uma delas, e disse: "Eu estava dizendo ao Senhor, Pai Celestial, estou tentando confiar em Ti." E as palavras que voltaram à sua mente foram: "Filha, não estou tentando confiar em você. Eu confio em você.
confio em você para isso. Nunca me esqueci disso, e não faz muito tempo, em minha própria vida, eu estava caminhando e pensando sobre isso e sobre algumas coisas difíceis em minha vida. E pensei, eu realmente confio no Senhor ou estou apenas tentando confiar nele? E pensei, não, na verdade, a esta altura da minha vida, posso dizer que ele nem sempre está presente, pelo menos na minha percepção, mas confio que ele sempre voltará. Ele sempre voltou. Ele sempre aparece novamente e às vezes parece que leva muito tempo até que a oração seja atendida ou até que aconteça aquela coisa doce que lhe dá conforto ou o que quer que seja. Às vezes é imediato, mas muitas vezes não. E podemos nos perguntar, para onde ele foi? Será que sonhei com tudo isso sozinho durante todo esse tempo? Mas eu estava sentindo isso. Acho que finalmente cheguei ao ponto em que realmente confio que mesmo quando não o estou sentindo no momento, ele ainda está lá. Senti uma vozinha na minha cabeça dizendo, e sim, Wendy, eu também confio em você. E eu pensei, oh não, 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 essa é uma ideia muito ruim, não, não confie em mim. Essa foi uma reação imediata. As palavras que vieram à minha mente novamente foram, não confio em você para nunca ir embora. Confio em você da mesma forma que você confia em mim para voltar. Eu confio em você para voltar. E pensei, bem, ainda estou aqui. Então, acho que isso é verdade. Foi reconfortante para mim perceber que o Senhor sabe que somos humanos e sabe que vamos lutar. Ele disse, é para isso que serve. Ele confia em nós. E essa confiança em nós aumenta quando continuamos voltando, porque acreditamos que ele continuará voltando, mesmo que não possamos sentir isso agora. Olho para esses maravilhosos primeiros santos dos últimos dias, tão humanos vivenciando coisas milagrosas e incríveis. E coisas tão difíceis e horríveis. E eles são jovens, é isso que tenho de me lembrar sempre. A maioria desses caras tem 20 anos e precisa fazer tudo isso. E eles o fizeram e tudo se desenrolou e estamos sentados aqui desfrutando os frutos disso algumas centenas de anos depois. É incrível. Wendy, acho que nossos ouvintes adorariam ouvir alguém que fez parte do Conselho Consultivo Geral da Sociedade de Socorro. Ela e o marido, líderes da missão Canadá-Montreal, de 2002 a 2005, com doutorado em psicologia na área de educação, consultora de administração, mãe de 3 filhos e avó de 10 filhos. Então, algumas coisas. Primeiro, o que você diria aos nossos ouvintes que estão passando por dificuldades? Temos pessoas maravilhosas que nos escrevem, que estão passando pelas coisas mais difíceis, desde avós que escrevem e dizem, tenho um neto na prisão. Meu cônjuge acabou de falecer. Tive um filho que faleceu. Meus pais estão se divorciando. Quero dizer, há tantas pessoas que estão sofrendo. Eu adoraria falar sobre isso. E, em segundo lugar, acho que essas mesmas pessoas adorariam ouvir o que você pensa sobre a restauração, sobre Joseph Smith e sobre a igreja. Então você poderia falar sobre os 2 assuntos? Claro, acho que há muito para nos consolarmos em saber que não é preciso ter algo de errado com você ou ser uma pessoa ruim para que muitas coisas ruins aconteçam. Como falamos hoje, Joseph Smith perdeu seus primeiros 4 filhos, 3 filhos e um dos gêmeos que eles adotaram. São tantas coisas difíceis, tantas maneiras pelas quais eles sentiram que decepcionaram a Deus. Foram traídos de várias maneiras por pessoas que eles achavam que eram seus amigos. Não há muita coisa que tenha acontecido com eles, que acontece conosco, que não tenha acontecido com eles em alguma versão. E ainda assim, de alguma forma, eles continuam e outra pessoa pega a bola quando eles não conseguem e os ajuda. Eles conseguem fazer com que essas coisas aconteçam e nós também podemos. Há pessoas que estão prontas para nos ajudar se estivermos dispostos a deixá-las. O Senhor está disposto a nos confortar se estivermos dispostos a recebê-lo e permitir que seja suficiente. Não sei exatamente como todos nós passamos por todas essas coisas difíceis e por que alguns de nós passam por momentos mais difíceis do que outros. Mas alguns de nós passam por momentos mais difíceis do que outros, isso eu sei.
Mas não acho que nenhum de nós consiga passar por isso sem problemas, sem dúvidas, sem problemas, sem desafios ou sem se perguntar se tudo isso faz sentido. Acho que as duas coisas são. O Senhor nos diz para não julgarmos os outros nessas coisas, porque não temos ideia do que os outros realmente estão enfrentando por baixo da superfície. Mas acho que outra coisa que tem sido útil e que me vem à mente de um psicólogo está nas Escrituras. Esse grande homem que diz: as pessoas não são o problema é o problema. Portanto, descubra o problema e trabalhe para resolvê-lo. E acho que isso é verdade em nossos relacionamentos uns com os outros. Acho que isso é verdade em nosso relacionamento com Deus e acho que é verdade em nosso relacionamento com nós mesmos. Aquela pessoa com quem estou irritado, aquela pessoa que me deixa louco na igreja, aquela pessoa, aquele líder com quem não concordo, não são problemas pessoais. Então, qual é o problema? Vamos resolver o problema. Vamos ver se conseguimos nos concentrar apenas na tentativa de ver o que vamos fazer com esse problema e não torná-lo tão pessoal. E acho que esse é um dos pontos em que podemos ter problemas quando estamos tentando consertar você ou eu, e então a vergonha, a culpa, todas essas coisas, a raiva e todas essas coisas ficam no caminho. Se pudermos ver uns aos outros com curiosidade e compaixão e ficarmos um pouco mais calmos em relação a isso e construirmos a paz, para a qual nos faltam tantas habilidades, mas continuarmos tentando, poderemos aprender com essas coisas e seguir em frente. Não precisamos nos desintegrar. Adoro a ideia de que o Senhor nos levará até onde estamos, mas provavelmente não nos deixará onde estamos. Ele quer que cresçamos e melhoremos, mas nos levará aonde estamos. E tenho de olhar ao redor e pensar que Ele também está levando todas essas pessoas onde elas estão agora, mas não as deixará lá. Ele vai nos convidar a subir mais alto, porque Ele sempre o faz. Ele não é impressionante, ele é tão impressionante quando você começa a ver como ele está trabalhando com essas pessoas muito humanas, jovens, e ainda assim ele está cumprindo uma promessa que fez a Abraão. Veja o que ele diz na seção 14, versículo 10. Portanto, devo levar a plenitude do meu evangelho dos gentios à casa de Israel. Ele está realizando essa obra grandiosa e majestosa com esses seres humanos muito simples. Então, você está me lembrando de uma história de quando estávamos servindo como presidentes de missão. Tínhamos saído há muito pouco tempo. Estávamos fazendo, acho que provavelmente, nossa primeira ou segunda transferência, não me lembro qual, talvez a segunda. E tínhamos um missionário que era novo na missão. Já o conhecíamos no centro de treinamento de missionários. Sabíamos que ele estava chegando e que passaria por maus bocados. Ele era francês, não falava inglês muito bem e sabíamos que isso seria difícil. Então, nós o colocamos com um companheiro francês quando ele chegou, mas ele estava passando por um momento horrível. Ele não tinha uma história realmente forte na igreja. Ele nunca tinha lido o livro de Mórmon até o fim quando o leu pela primeira vez. Ele não acreditava, apenas estava infeliz. E ele estava tentando, mas só queria ir para casa. Ele havia deixado uma namorada para trás e só queria ir para casa. Ele conversou com meu marido por um tempo e eles meio que falaram sobre isso, e depois ele conversou comigo por um tempo e nós meio que falamos sobre isso. Percebemos que ele estava nos escapando por entre os dedos e não parecia haver muito que pudéssemos fazer a respeito. E isso era muito triste. Em um determinado momento, ele chegou a me dizer que sua bênção patriarcal lhe dizia para servir uma missão e servir os 24 meses inteiros. Dizia isso, em palavras, em sua bênção patriarcal. Quem recebe isso? Mas ele disse, não dá mais. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso por 2 anos. Eu simplesmente não quero estar aqui. Estávamos nos preparando para fazer essa próxima transferência. Não sabíamos o que fazer com ele. Não estávamos chegando a lugar algum e estávamos realmente preocupados com ele. Seu companheiro, que também era francês, estava indo embora naquele momento. Então, não queríamos transferi-lo também, porque não gostamos de tirar todo mundo de uma área, pois perdemos muita continuidade. Mas continuamos conversando sobre isso, e finalmente acho que fui eu quem disse,
Vamos mandá-lo para Alma. E Alma era um pequeno ramo bem ao norte em nossa missão. Não sei por que isso me veio à mente. É muito longe. Talvez ele pegasse o ônibus e fosse para lá e ficasse por um tempo, e talvez as coisas se acalmassem e ele ficasse bem. E por alguma razão, todos nós ficamos rindo disso e pensamos, isso é muito bom. Vamos tentar sim. Oramos sobre tudo isso e pensamos, tudo bem, ele está indo para a Alma. Então, ligamos para o companheiro dele, que era o veterano, e falamos sobre as mudanças que seriam feitas naquela noite. E ele lhe disse, você vai para casa, nós sabemos, e seu companheiro vai para a Alma. Mais tarde, ouvimos a história do missionário de que ele estava indo para a Alma, porque ele foi. Quando seu companheiro chegou e lhe disse isso, ele estava sentado lendo, tentando ler o livro de Mormon. Ele era um bom rapaz, largou o livro, ajoelhou-se ao lado da cama e começou a orar. Ele não disse uma palavra, e seu companheiro disse, ei, o que está acontecendo aqui? Mas ele entrou no ônibus e foi para a Alma. Mais tarde eu disse, o que foi aquilo? O que estava acontecendo? Ouvi dizer que você se ajoelhou e orou, e então você está aqui. E por que está aqui? Foi quando estávamos. E ele disse, bem, irmã Ulrich, ele está me contando isso em francês. Eu disse ao Senhor quando a transferência estava acontecendo, e eu sabia que estava acontecendo, que eu estava indo para casa. Não podia mais fazer isso. E eu estava indo para casa, a menos que o Senhor me enviasse para a Alma. E eu perguntei, por que Alma? E ele disse, eu tinha um cara no centro de treinamento de missionários, que era meu professor, no centro de treinamento de missionários, quando eu estava tentando aprender inglês, que tinha servido em Montreal, nessa missão, e ele tinha estado em Alma, e amava a Alma, e ele costumava falar o tempo todo sobre sua experiência missionária em Alma. Eu queria ter essa experiência e pensei, bem, talvez se eu fosse para a Alma, tudo ficaria bem. Então foi isso que eu disse ao Senhor que estava indo. E de qualquer forma, eu sabia que o Senhor não gostava de mudar duas pessoas ao mesmo tempo, então achei que estava seguro. De jeito nenhum, o Senhor iria me mandar para a Alma. Então, ele ficou tão chocado que foi e cumpriu os 24 meses. E, de fato, a namorada que ele deixou para trás foi completamente deixada para trás. E ele acabou voltando para Quebec logo depois de voltar para casa e se casou com uma mulher de Quebec. E, pelo que sei, ainda mora lá. Não tive mais notícias dele e perdi o rastro dele. Mas o Senhor sabe onde estamos. Ele pega esse missionário que já foi instruído a servir por 24 meses e que está determinado a voltar para casa de qualquer maneira e trabalha com ele, o ama e o ajuda. E espero e oro para que ele ainda esteja fazendo isso na vida desse jovem, assim como na vida de todos nós, se dermos a ele alguma chance para isso. Essa é uma bela história. Com tudo aí de que você já leu, tudo aí de que já fez, onde a restauração se encaixa em todas as suas experiências. Bem, antes de tudo, sei que o Senhor ama os missionários e os envia ao redor do mundo e cuida deles um de cada vez. E não acho que ele vá fazer isso, enviá-los para fracassar com uma missão e uma mensagem que não sejam verdadeiras. Eu tive minhas dificuldades. Fui inoculado com literatura anti-igreja por um professor da escola dominical, quando estava no ensino médio, que lia essas coisas e nos ensinava sobre elas para que soubéssemos que isso existe, não entrem em pânico. E eu realmente apreciava isso. E meus filhos eram adolescentes, porque eu estava dando aulas no seminário na época. Comecei a ler muito mais sobre algumas coisas que estavam sendo publicadas e fiquei horrorizado com algumas das coisas que estava lendo. E pensei, espere um pouco, isso não pode estar certo, isso é horrível. Quero dizer, eu estava realmente chateado com isso e estava lutando. E mesmo achando que tinha um testemunho muito forte do Evangelho, estava sofrendo com isso. Estava orando muito sobre isso. Estava lutando contra tudo aquilo. Será que realmente existe um Deus? Será que Jesus realmente... Quero dizer, tudo isso. E isso continuou por um longo tempo. Como eu disse, não me preocupei com o fato de a igreja não ser boa. Sei que havia problemas, mas também vi muita coisa boa. Então,
Fiz o possível para que meus filhos não soubessem que eu estava passando por dificuldades e continuei fazendo o que me foi pedido, apenas orando para que o Senhor me ajudasse a fazer o que eu pudesse aqui, e decidi com meu marido que levaríamos nossos alunos do seminário para Independence, Missouri, depois de estudarmos doutrina e convênios e história da igreja, como estamos fazendo agora. Seus pais moravam em Independence, Missouri, entre todos os lugares. Então, decidimos que faríamos isso. E eu estava orando o tempo todo. Ajude-me a ficar fora disso. Ensine a eles o que você quiser fazer. E não sei o que está acontecendo aqui, mas tentarei não atrapalhá-los. Lembro-me de que fomos à Carthage Jail e estávamos assistindo ao pequeno filme da igreja. Eu estava sentado lá pensando. A história é tão louca porque tudo é contado pela perspectiva de alguém. Ou é contada pela perspectiva de pessoas que estavam absolutamente convencidas de que ele era um profeta, ou é contada pela perspectiva de pessoas que achavam que ele era louco. Quando me lembro de estar sentada ali pensando, gostaria de tê-lo conhecido, gostaria de saber por mim mesma, e de repente em minha mente, claramente depois de anos sem chegar a lugar algum com essa pergunta, deixe-me esclarecer. Senti Joseph Smith ao meu lado dizendo, Wendy, você me conhece. E de alguma forma eu sabia que sim, que eu o conhecia. De fato, naquele momento, cheguei a pensar que todos nós o conhecíamos. E se ficarmos do lado dele, se ficarmos com ele, é porque de alguma forma temos uma sensação disso, de que confiamos nele uma vez, assim como confiamos em Deus uma vez e confiamos no Salvador uma vez, para completar sua missão, que faria valer a pena virmos aqui e corrermos os riscos que corremos de sermos estúpidos, fracos, pecadores, maus, lutarmos e duvidarmos. E o mais fascinante é que foi tão real para mim que parecia que durante o resto da turnê ele estava caminhando ao meu lado e me dizendo, sim, foi aqui que me prenderam nesta parte deste lugar. E esta é a sala em que eu estava. E eu mal conseguia respirar. Parecia tão real para mim. Saí de lá e fiquei parado olhando para o local onde está o poço. E foi como se eu pudesse ver seu corpo começar a cair e seu espírito a se elevar. Ele havia cumprido sua missão, e eu estava ali absolutamente maravilhado, pois não tinha como entender o que o Senhor poderia fazer por mim e que eu poderia confiar como sendo realmente verdadeiro. Não havia nada que alguém pudesse me ensinar ou dizer que faria com que todos os meus problemas desaparecessem, mas aquela experiência foi tão real, e eu estou ali, olhando para isso, tentando assimilar tudo, e simplesmente mal consigo respirar, porque não sei como, de repente, estou bem novamente. Mas minha filha, uma das adolescentes da classe que trouxemos conosco, está um pouco afastada, e eu a vejo ali, vou até ela, e mal posso esperar para dizer as palavras que finalmente posso dizer. E eu disse, Carrie, Joseph Smith foi um profeta de Deus. Eu sei que ele era um profeta de Deus. E ela olhou para mim com um olhar atônito e me disse mais tarde, bem, você parece tão surpresa. Quando eu disse isso, ela respondeu, sim, fiquei surpresa. Por quê? Porque eu estava ali, disse ela, dizendo a Deus, quero saber, Pai Celestial, se esse homem era um profeta de Deus e quero saber agora mesmo. Por favor, me responda agora mesmo. E foi exatamente nesse momento que você veio até mim e disse essas palavras. Eu sabia que ele tinha ouvido minha oração e estava respondendo a ela. E eu disse, bem, o que é realmente notável, Carrie, é que eu não sabia disso até 10 minutos antes de dizer essas palavras a você. Aprendi com isso que uma das maneiras mais rápidas pelas quais Deus responde às nossas orações é quando estamos tentando responder às orações ou precisamos responder às orações de outra pessoa. Às vezes recebemos respostas que não estávamos esperando. Sim, que história linda. Sim, é verdade. Foi aí que você também foi um anjo. Sim, a ministração dos anjos. Alguns anjos realmente maravilhosos ministraram a mim, mas nunca se trata apenas de nós. É sempre sobre quem podemos ajudar também. Você sabe que o Senhor está nisso quando não sabe se está dando ou recebendo. E quando tudo o que está acontecendo
tem alguma aplicação posterior que vai para outras pessoas também. Você é um servo ou uma diaconisa, certo? Sim, todos nós estamos tentando ser diáconos. O que é? Seção 6 que vimos em João. Sejam diligentes. Fiquem ao lado do meu servo Joseph, fielmente. Seu nome será conhecido para o bem e para o mal. E aqui estamos declarando o bem, espero. Também espero que sim. Obrigada a vocês dois por tudo o que estão fazendo nessa função. É isso que quero dizer. Bem, somos muito abençoados por tê-la conosco hoje, Wendy. Obrigado por seu tempo. É um prazer, é uma honra. Foi muito divertido. Na verdade, a Wendy não me pediu para fazer isso, John. Mas quando você mencionou o livro dela, Viva de Acordo com Seus Privilégios, eu o procurei rapidamente. Pensei, porque nunca ouvi falar desse livro. E estava lendo, e mais uma vez, Wendy não me pediu para fazer isso. Mas gostei muito dessa resenha que alguém deixou. Christine Packard deixou esta avaliação. Ela diz, foi o momento perfeito para este livro. Ela diz, como estamos aprendendo a expandir nossos pensamentos sobre muitos aspectos da vida no Evangelho e a buscar revelações mais profundas para fundamentar nossa vida, o belo novo livro de Wendy Ulrich oferece uma oportunidade fabulosa de refletir sobre nossos pensamentos e crenças, sobre o sacerdócio e sobre o lugar das mulheres nele. A autora tem o dom de aplicar princípios doutrinários profundos às rotinas da vida cotidiana. Sua voz é vibrante e real ao longo das páginas e seu incentivo para que todos nós, homens e mulheres, primeiro contemplemos mais profundamente. Segundo, façamos conexões que nunca imaginamos existir. E, finalmente, vivamos à altura de nossos privilégios ao trazer o poder e autoridade do sacerdócio para nossas atividades diárias e relacionamentos significativos de forma consistente e ao longo do tempo. Esse livro vale cada momento do tempo que você passa com ele. Mais uma vez, o Wendy não me pediu para fazer isso, John, mas espero que todos reservem um tempo para adquirir um exemplar de Viva de acordo com seus privilégios, Mulheres, Poder e Sacerdócio. Espero que isso não o envergonhe muito, Wendy. Obrigada. Obrigado pelo bem que está fazendo. Estamos todos na mesma equipe, não estamos? Somos todos companheiros de serviço. Aqueles que quiserem deixar uma mensagem para a Wendy, entrem no YouTube e nós nos certificamos de que ela veja todos os comentários que vocês deixarem. E com isso, queremos agradecer à doutora Wendy Ulrich por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e em todos os episódios dos últimos 4 anos e algumas mudanças, lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. E esperamos que se juntem a nós na próxima semana. Temos mais de doutrina e convênios e história da igreja no Follow Him. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.com. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem nossa equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.